Mateus capítulo 7. Mateus, o capítulo 7. Mateus, o capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Mateus 7, 7. Todos os irmãos encontraram? Amém? Amém. O texto sagrado nos diz assim. Eu vou ler uma tradução NVI, Nova Versão Internacional. Se a sua tradução for diferente, não há problema. Algumas palavras mudam, mas o contexto é o mesmo. Diz assim o texto sagrado: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, nós exaltamos, glorificamos o teu santo nome por estarmos aqui mais uma vez. Ó Deus, chegamos a este momento sublime do culto, que é a proclamação do Santo Evangelho. Que a tua palavra, Senhor, venha encontrar lugar em nossos corações. Que teu Espírito Santo possa nos falar. Senhor, te peço misericórdia para que possa, Senhor Deus, falar aquilo que está na tua palavra e nada do coração humano, Senhor. Nos ajuda a não ir nem além e nem aquém daquilo que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Que teu Espírito, Senhor, fale conosco. Afinal, saímos de nossos lares hoje para ouvir a voz do Espírito Santo e não a voz do homem. Portanto, fala-nos, Senhor, e que possamos ouvir aquilo que é necessário que ouçamos e não aquilo que é conveniente para nós, mas aquilo que é o ensino da tua palavra. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sentado, meus irmãos. O tema da nossa exposição é este: a persistência na oração. A persistência na oração. Meus irmãos, ao olharmos os 3 capítulos do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, seria interessante, ou nos chama a atenção, que Jesus mais uma vez, e agora na parte de encerramento deste sermão que ele pregou, ele volta mais uma vez a falar sobre o tema oração. Os irmãos observaram isso? Ele já havia falado anteriormente sobre a oração, mas aqui em Mateus 7 ele retorna novamente a falar sobre a oração para os seus discípulos. Aqui, meus irmãos, nós já podemos destacar uma lição, uma aplicação para nossas vidas aqui. A primeira lição que nós podemos destacar é que vida cristã é vida de oração. Não há condição de se entender um cristão, um servo de Deus, que não ora. Os irmãos concordam comigo? Amém. Pode haver um cristão que não ora? Não. Ele pode ser um cristão de boca, mas não um cristão de verdade. Meus irmãos, a oração ela é necessária. Os irmãos vão perceber no decorrer desse sermão o quão ela é necessária para nos fazer, a mim e a você, nos amoldorar à vontade de Deus. Nós podemos entender, aqui eu lembro de um hino do cantor Estênio Márcio. O nome deste louvor, desta canção, se chama O Tapeceiro. E Estênio Márcio destaca naquela poesia dessa canção que o trabalho de um tapeceiro, aquele que faz tapete, fazendo de maneira manual um tapete,
Ele começa a discorrer naquele poema dizendo o seguinte: olha, quem olha do avesso não entende, não consegue entender o que está sendo feito, porque do avesso fica uma coisa confusa. Mas quando você vira, você percebe que obra de arte aquele tapeceiro fez. A nossa vida, eu vou usar o exemplo da arte, tá bom? A nossa vida é como um quadro, uma obra de arte, uma pintura, que quando um pintor ele começa os seus primeiros rabiscos, depois de fazer o seu esboço, ele começa a colocar a tinta. Quem olha não sabe qual vai ser o resultado, principalmente aquilo que nós chamamos de arte moderna, arte abstrata. Ele não sabe qual vai ser o resultado, mas quando termina, nós vemos a obra de arte, o resultado. Só que é um detalhe: aquela obra de arte, quando ela tem tamanho e valor, ela também merece uma moldura. E essa moldura tem que ser conveniente com o valor que aquela obra de arte merece. Aplicando essa alegoria que eu fiz aqui com a arte, em nós não há nada de valor. Por que eu digo em nós, em mim, naturalmente, não há nada de valor? Porque o próprio Jesus falou, quando ele vai no versículo 12, e diz, no versículo 11, perdão, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, nós somos maus. Romanos 3 deixa bem claro, Romanos 3, 23, todos pecaram. Mas quando nós recebemos a Cristo, em nós habita algo que é precioso: a presença gloriosa do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, o tesouro da salvação. Meus irmãos, não há em nós em si, naturalmente, valor, mas aquilo que veio habitar no nosso coração, aquilo que veio da eternidade habitar em nossa vida, a presença de Jesus, isso sim, começa a fazer da nossa vida uma obra de arte. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa: precisa de uma moldura. Lembra que eu falei no exemplo? E essa moldura, eu entendo que é a vontade de Deus. Essa obra de arte, a minha vida e a sua, que está sendo preparada, está sendo desenhada por Deus, ela precisa estar preparada, pronta, para ser encaixada na moldura, a vontade de Deus, que é para nossas vidas. Isso é importante dizer, irmãos, porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Quantas vezes nós entramos em dificuldades, quantas vezes nós entramos em problemas, porque nós recorremos à nossa vontade e não à vontade de Deus. Nós sabemos disso. A maioria dos problemas que nós entramos é justamente por não perguntarmos, por não sabermos qual é a vontade de Deus. E o problema não é não saber, o problema é não querer buscar saber qual é a vontade dele. Irmãos, concordam? Porque a vontade de Deus, para nós conhecermos Deus, nós temos que conhecer aonde? Nas Escrituras. Nós temos que ir às Escrituras. Jesus falou que nela nós encontraríamos o quê? A vida. Nós temos que conhecer através da Escritura. Mas muitas vezes nós negligenciamos a Escritura e vamos atrás da nossa própria vontade. E nessa hora é quando a gente começa a encontrar problema, ou como a gente costuma dizer, né? A quebrar a cara. Meus irmãos, então aqui Jesus volta e diz uma coisa para nós: crente, os meus discípulos precisam orar. Quero fazer uma pergunta a você: como tem andado a sua vida de oração? Você tem sido uma pessoa de oração? Se eu perguntasse para você se você tem problemas, eu tenho certeza que todos aqui diriam sim, pastor, eu tenho, não é um problema, certo? Uma vez eu vi um vídeo de um camarada que pegou a ficha corrida de um criminoso. Aí quando ele abriu a ficha, saiu arrastando pelo chão da delegacia. Se eu fosse perguntar quais são os problemas, eu tenho certeza que muitos de nós iríamos fazer uma ficha dessa. Ia bater lá na esquina, de tanta coisa, né? Não queria que Deus fizesse isso, porque isso. Mas a questão é, o tamanho dos meus problemas, eu tenho pegado esse tamanho de problemas que eu tenho e tenho transformado também em uma vida grandiosa de oração. Ou seja, eu tenho dado a resposta a esses meus problemas. Ou seja, se eles são grandes, eu preciso ter grandes orações. Lembra quando eu estou falando grandes orações? Eu não estou falando aqui do tempo. Porque na Bíblia nós vamos encontrar grandes orações
e pequenas orações. Ambas foram ouvidas por Deus, porque o que nós estamos falando aqui é a sinceridade. Quando eu estou falando responder aos problemas com uma vida de grande oração, é no sentido de ter uma vida de oração. O que foi que Paulo nos ensinou? Orai sem cessar. O próprio Jesus falou, vigiar e orar. Nós que servimos a Deus, temos que ter uma vida de oração. E meus irmãos, entendam uma coisa, quando nós temos uma vida de oração, antes de qualquer bênção, a bênção que nós recebemos é a bênção da paz. Pode ter certeza que quando nós temos grandes problemas, e quando nós dobramos os joelhos, ao terminar aquela oração, a paz de Cristo invade o nosso coração, independente da bênção chegar ou não. Porque a bênção pode chegar só à noite, mas Deus nos concede a paz. Porque quando nós oramos, irmãos, entenda uma coisa, Deus tem várias formas de falar conosco. A principal forma é a palavra. Mas Deus pode falar conosco através do louvor. Quantas vezes você entrou aqui neste culto, nesta igreja, e o Senhor falou ao seu coração através dos louvores? Eu lembro que quinta-feira passada, o Senhor falou muito comigo através de uma oração de um dos irmãos aqui. Quando uma das irmãs levantou a voz, aquela oração encheu meu coração. Às vezes, meus irmãos, a graça e paz de uma criança, Deus usa para falar conosco, sabendo que a principal forma é a palavra de Deus. Agora nós só temos uma forma de falar com Deus, e essa forma é a oração. Como é que nós podemos negligenciar a oração? Não podemos. Ela tem que ser algo principal. Eu sempre digo que os irmãos já sabem disso, né? Eu sempre falo que almoço sem feijão não é para mim, né? Para você pode ser diferente. Talvez os irmãos comam lasanha todo dia, né? Como eu não como lasanha todo dia, o feijão tem que ter na mesa. Quando eu não como feijão, eu não sei você, mas quando eu não como feijão, parece que eu não me alimentei. A oração para mim, não para mim, tem que ser igual ao feijão. Tem que ter na minha vida todo dia. Porque se não tiver, eu não vou conseguir estar caminhando fortalecido com a paz do Senhor em nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem tido uma vida de oração, vai voltar para casa hoje. Conserte. Antes de você ir para a TV, ore. Porque talvez se você for para a TV primeiro, você vai assistir tanto que vai esquecer de orar. Sabia que acontece isso? A boca está tão entretida ali, né? A frente está tão entretido que nem pisca. Aí a baba começa a correr pelo lado da boca, porque está tão entretida ali, né? Aí daqui a pouco esqueceu até de orar, porque já são meia-noite, 1h da manhã, eita, agora estou com sono. Não. Antes de você fazer isso, se a sua vida de oração tem sido uma vida de oração correta, hoje, conserte, vá para casa, depois desse culto, dobre os seus joelhos e converse com Deus. E lembra que Jesus falou, né? Entra no teu quarto, é você e Deus, é um momento íntimo. Nós temos aqui a comunhão de todos, mas Deus quer ter um momento com você. E esse momento é você e o Senhor. Meus irmãos, voltando para o verso 7, diante disso então, sabendo que nós temos uma vida de oração, o Senhor fala o seguinte: peçam e lhes será dado. Essa passagem, ela é muito usada por aqueles que pregam a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aqui sabe o que é a teologia da prosperidade? Quem souber, eu queria que, por favor, levantasse a mão, para mim ter noção. Então, duas pessoas. Então, o resto não sabe. Vamos aprender. O que é a teologia da prosperidade? Meus irmãos, no cristianismo, nós sabemos que há algumas teologias, algumas interpretações, algumas maneiras de olhar e tentar interpretar as Escrituras. A melhor maneira de interpretar a Bíblia é aquilo que Martinho Lutero dizia: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então a melhor maneira de interpretar a Bíblia é deixando que a Bíblia explique a si mesma. Mas tem alguns que colocam ou querem criar cosmovisões, maneiras de ver e de interpretar a Bíblia. Uma delas, que nas nossas terras aqui do Piniquins, aparece por volta ali do final dos anos 60 e início dos anos 70, a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é pregada por muitas igrejas, principalmente por aqueles grupos que nós chamamos na teologia, né, da classificação teológica, entre os protestantes, de neopentecostais. Neopentecostal não é a mesma coisa que pentecostal. Uma coisa é o irmão da Assembleia de Deus, uma coisa é a teologia da Assembleia de Deus, outra coisa é a teologia da Igreja Universal. São diferentes.
Por que eu digo isso? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja neopentecostal. Eu estou citando ela porque tem outras, mas vamos nos lembrar aqui quais são uma das características da teologia da prosperidade. Primeiro, qualquer problema que está acontecendo na sua vida, está acontecendo o que na sua vida, irmão? Aí alguém fala, ó, eu estou com isso. Não, irmão, é porque ou o irmão tem falta de fé, ou o irmão tem demônio. Ou o irmão não está cumprindo, ou não está nem cumprindo, né? Ou o irmão não está fazendo sacrifício. E tem um sacrifício. Você pode observar que em igrejas pentecostais sérias e igrejas reformadas, tradicionais, você não vai encontrar a expressão, eu tenho que fazer um sacrifício. Você pode ver, não vai ter. Você pode ver que nessas igrejas, geralmente, nós não temos, vamos falar aqui de nós, por exemplo, nós não temos altar. Nós não temos. Porque altar é algo que está mais ligado ao Antigo Testamento. Porque no altar se faz o quê? No altar? O sacrifício. Nós temos púlpito. Porque no púlpito se proclama o Evangelho. Você percebe a diferença? Mas essas comunidades geralmente elas fazem isso. Ao ponto de dizer que crente não pode estar desempregado. Crente não pode estar doente. Ó, se tem alguém doente aqui, para a teologia da prosperidade, é porque você está errado. Você tem que fazer um sacrifício, ou tem que expulsar o mal, os demônios que estão na sua vida. Crente não pode adoecer, tem que ser saúde 100%. Eu fico preocupado porque crente também morre, né? Como é que vai fazer para explicar quando o dia que chegar a morte dele? Certo? Porque se não pode ter doença, certo? Outra, nada de ruim acontece, isso é coisa boa, certo? Se acontecer coisa ruim é porque tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, aí você vê como é a doença. Talvez não é você, mas talvez é porque tivesse uma mãe, ou você teve um pai que vivia no candomblé, que vivia em tal coisa, então a maldição dele passou para você, e se você não se libertar, vai passar essa maldição para os seus filhos, e assim por diante. Então eu não criando essas coisas. A questão é, está na Bíblia isso? Não. Mas essa passagem que nós acabamos de ler, os teólogos da prosperidade olham e dizem o seguinte: irmãos, vocês estão vendo? Peçam e lhe será dado. Tem que pedir. Você quer o que, irmão Naldo? Aí irmão Naldo diz, eu quero uma Ferrari. Então peça que Deus vai lhe dar. Agora tem que fazer o quê? Sacrifício. Não foi Deus que falou, tem que provar? Me prova, ver se eu não vou cumprir. Aí vão lá para Malaquias. Aí fala o seguinte, irmão Naldo, não tem o quê? Aí eu sei que, aí se o irmão tiver uma moto, tiver um carro, venda ou então dê para a igreja. Se o irmão for bem pobrezinho, que talvez não tenha nada, eu acho que eles vão pedir até o sapato ou a havaiana que o irmão tem. Porque o irmão está pedindo um carro, né, para andar. Então tem que dar o pisador que ele tiver, certo? Aí o irmão vai lá. Só que acontece, eu conheço pessoas que fizeram isso, não ganharam nada. Qual foi a explicação teológica? Faltou fé. Isso, meus irmãos, Jesus não está falando nada disso. Lembra que nós aprendemos? Leia hermenêutica. Texto sem contexto é pretexto para o quê? Heresia. Aí eu venho aquela perguntinha que você fala de novo. Uma heresia pode tirar alguém do céu? Pode ou não? Pode, porque heresia é mentira. Meus irmãos, quando Jesus fala peçam e lhes será dado, nós temos que ver o contexto. O contexto dessa passagem são os capítulos 5, 6 e 7. Se os irmãos observarem, vamos voltar apenas para o capítulo 6. O início do capítulo 6, o que é que o Senhor vai falar? Sobre a ajuda aos necessitados, as boas obras. Depois ele vai falar sobre a oração, que vem a conhecida oração do Pai Nosso. Depois ele vai falar sobre o jejum, por volta do verso 16. Ensinar como deve ser feito o jejum. Depois Jesus fala sobre a questão de não estar ansioso. A gente já pregou aqui, né? Os tesouros do céu e os tesouros da terra. Depois Jesus ampliando fala sobre as preocupações da vida. Se nós retroagirmos mais um pouco e formos para o capítulo 5, nós veremos que Jesus começa falando sobre as promessas para aqueles que servirem a Deus. Nós temos que procurar uma vida prática aqui, mas essa vida prática vai me gerar uma promessa para o futuro, não foi? As bem-aventuranças, foi assim que a gente aprendeu?
Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, eu tenho que reconhecer a minha pobreza espiritual, eu tenho que reconhecer a minha posição como pecador aqui, porque haverá promessa no futuro, na vida eterna. Qual é a promessa? Para quem é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que depois Jesus vai falar sobre sermos sal da terra e luz do mundo, ou seja, proclamadores do Evangelho, sobre a lei, o cumprimento da lei, entendemos essa questão. Ele vai falar sobre a questão, né, do ódio, do homicídio. Lembra que ele falou? Né, que aquele que nutre ódio e tal, é como aquele que é como se estivesse cometendo um homicídio. Jesus fala sobre o adultério, o divórcio, sobre os juramentos. Jesus fala sobre a vingança, e depois ele vai falar sobre o amor aos inimigos. Eu vou pegar esse último aqui do capítulo 5. Vou perguntar aos irmãos: é fácil amar aquele que nos odeia? Vamos ser sérios, é fácil? Não. Talvez você que está aqui ainda nutre ódio por alguém que te fez mal. Pode acontecer, porque é difícil. Só que Jesus falou que amar os que nos amam é muito fácil, porque os fariseus já fazem isso. Os ímpios fazem isso. Aquele camarada que às vezes xinga todo mundo na rua, aquele vizinho chato, mas ele não ama os filhos. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quando um homicida é preso, ou algum grande criminoso é preso, ele chama logo por quem? Pela mamãe. Porque a mamãe, ele ama, né? Para a mamãe ajudar ele de alguma forma, aquela coisa toda. Ou seja, amar os que nos amam é muito fácil. Agora, amar aqueles que nos odeiam, que nos fizeram mal, é dificílimo. Eu vou pegar só isso e vou aplicar o verso 7 agora de Mateus 7. Os irmãos vão entender. Peçam e lhes será dado. Entendeu o que eu quero dizer agora? Se amar os inimigos é difícil, peça a Deus. E Deus vai fazer o quê? Vai lhe conceder esse amor. Vocês estão entendendo? Jesus não está falando de riqueza, Jesus não está falando de prosperidade, lógico. Ele falou sobre o pão de cada dia. O Senhor também vai nos dar, quando ele falando. Mas o ponto é o seguinte: tudo que o Senhor pregou em Mateus 5, 6 e 7, aquilo que é difícil, se nós pedirmos, o nosso Pai vai nos conceder. Continuemos. Ele fala: busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Em resumo, lembra que eu falei do início sobre a vontade de Deus? Meus irmãos, se nós dobrarmos os nossos joelhos e se nós pedirmos ao Senhor: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, o Senhor Jesus disse: nós existimos nessa oração, o Pai vai nos conceder. O Pai vai nos dar essa bênção. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, essa noite: você verdadeiramente quer ser alguém que faça a vontade de Deus? Os irmãos têm essa vontade, esse desejo? Não, eu quero ser um servo. Eu quero ser uma pessoa que faça a vontade de Deus. Eu quero fazer a diferença nesse mundo, porque eu quero cumprir com a vontade de Deus. Meus irmãos, a gente sabe que fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Mas se pedirmos, se batermos a porta, se buscarmos, nós vamos encontrar a bênção, nós vamos encontrar o favor de Deus. O verso 8 continua dizendo: pois todo o que pede, recebe. Aí aqui eu vou colocar as preocupações da vida. Ele falou o quê? Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Eu sei que nós temos as nossas lutas e preocupações. Coloquemos aos pés do Senhor. Aquilo que tiver dentro da vontade de Deus, Ele vai nos conceder. E meus irmãos, aprendam uma coisa: às vezes há coisas que nós oramos, que nós nos preocupamos e achamos que aquilo vai ser bom, nós pedimos a Deus e Deus não vai nos dar. Vou dar 2 exemplos. O Senhor não tirou o sacrifício de Cristo. Ele não pediu: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Outra pessoa que eu vou citar, Paulo. Paulo não pediu para ser livre do espinho da carne. O Senhor disse o que a ele? A minha graça te basta. Meus irmãos, há casos na Escritura que o Senhor deixa bem claro que Ele não vai nos dar o que pedimos. Mas tem uma coisa: quando Deus não vai dar o que nós pedimos, Ele vai nos dar o melhor. Pastor, mas peraí, Ele não deu a Jesus aquele livramento, que deu a Jesus para a morte na cruz. Como isso pode ser o melhor? Meus irmãos, qual foi a cruz? Se nós olharmos, foi sofrimento para Jesus? Foi. Mas o sacrifício de nosso Senhor nos trouxe a salvação. Deus vai fazer aquilo que é o melhor.
Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós, que é melhor para cada um de vocês. Tem uma coisa, quando Deus não nos der algo, não é porque Ele está parado sem fazer nada. Ele está preparando algo melhor. Esse melhor nem sempre é o que eu peço, mas é aquilo que é melhor para o meu crescimento. Tá certo? Vamos continuar. Verso 9. Aí ele faz uma comparação. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados. Mas será que se eu pedir a Deus, Deus vai me abençoar? Você já chegou preocupado ao ponto de achar que Deus não escuta as suas orações? Alguém já passou por essa situação? Eu já. No momento que ele ficou tão aperreado, mas parece que Deus não escuta. Aí o Senhor Jesus ensina uma coisa. Nesse momento, eu não devo ficar aperreado, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Eu não devo ficar preocupado ou ansioso, porque a própria Escritura diz que eu não devo andar ansioso, porque quando eu ando ansioso, eu estou dizendo para Deus que na verdade eu não estou confiando nele, é um murmurador. Aí vem o verso 9 e diz: olha, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? O que nós aprendemos em João 1,12? Que aqueles que creram em Jesus, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem, irmãos? De Deus. Os irmãos aceitaram Jesus? Os irmãos são filhos de Deus? Meus irmãos, se um filho nosso nos pede algo, e vocês sabem disso, que um pai ou uma mãe que ama o seu filho, muitas vezes tira de si para dar ao seu filho. Quanto mais o Pai do céu, o Todo-Poderoso, que diz que minha é a prata e meu é o ouro, tudo lhe pertence, Ele não vai nos abençoar? Lógico que vai, porque nós agora, em Cristo, fomos adotados como filhos dele. Ele vai cuidar de nós. Aí ele diz, né? Se pedir peixe, lhe dará cobra. Aí diz: se vocês, apesar de serem maus, verso 11, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Dará coisas o quê? Boas. Meus irmãos, Deus fará o melhor. Deus nos dará o melhor. Deus só dará coisas a nós que são coisas boas para o nosso crescimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes nós entramos em lutas, eu já falei e reafirmo. Não é porque Deus me deu a luta. Deus também pode mandar às vezes provas. Mas muitas do que nós passamos são nossas escolhas, que são erradas e nos fazem cair em lutas. Mas Deus tem preparado para nós coisas boas. Boas coisas. Volto a dizer, às vezes, né, como eu brinquei com não, a gente tem uma Ferrari, aí o Senhor vai dar uma Fusquinha. Vai dar a Ferrari, vai dar uma Fusquinha. Mas Ele vai dar o que é melhor. Ele vai dar o que é melhor, porque Ele sabe, entenda uma coisa, o melhor é para o meu crescimento, o melhor é porque Deus vai me dar o melhor para me preparar para o tesouro eterno. Porque muitas vezes o melhor para mim, irmão do carro, é o tesouro terreno. Mas o tesouro terreno a traça e o ferrugem corrói. O tesouro, as coisas boas, eternas que o Senhor quer nos dar, é para a eternidade, é para prepararmos para a vida eterna. Meus irmãos, o último verso, o verso 12, e aqui encerrando, assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Espera aí, o Senhor Jesus, Ele falando das coisas boas, de a gente confiar no Pai, de orar. O que é que isso tem a ver então aqui? Quero falar um pouquinho. Jesus está lembrando, Jesus já está dando aqui para nós a explicação daquela pergunta que fizeram a Ele outrora. Senhor, quais são os maiores mandamentos? Você lembra dessa pergunta que fez de Jesus? Jesus falou que os maiores mandamentos se resumiam em 2, não foi isso? Lembre que os mandamentos não são 10 não, são mais de 600. Os mandamentos estão em Êxodo a Deuteronômio. Qual foi os maiores mandamentos? Primeiro, amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus, Ele diz assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Lembra que a gente está falando sobre a vontade de Deus aqui? Nos amoldar a vontade de Deus? Nós precisamos entender que nós, eu e você, nós também temos que estar dispostos, assim como recebemos as bênçãos de Deus, a abençoar o próximo. Então, Jesus tem martelado isso. Você observa que a boa obra não vem para mim ser salvo. A boa obra é resultado da salvação que já foi operada. Quando eu sou salvo, eu vou entender a palavra e vou ter uma vida de oração. Essa vida de oração vai me promover a fazer o quê?
a ter uma vida que vai demonstrar amor pelo próximo. Então, quando alguém estiver passando necessidade, eu vou ter a condição em não estar apegado aos pés da vida e ajudar. E lembra quando eu falo ajudar, não estou falando de dinheiro não. Vocês sabem que nós podemos ajudar pessoas com outras coisas. Às vezes há pessoas que estão tão deprimidas, estão tão dificuldade, que é só que alguém que as ouça. E às vezes aquele tempinho que você tira para ouvir, está sendo de grande bênção para aquela pessoa. Façam aquilo que você quer que os outros lhe façam. Porque isso, aí a prova do que eu estou falando está no final. Pois esta é a lei e os profetas. O resumo da lei dos profetas está nisso. Em amar a Deus, nos dedicar a Ele, ouvir a sua vontade, ter uma vida íntima com Ele em oração. E em segundo, amar o meu próximo, fazendo o bem ao meu próximo da mesma forma que o Senhor Deus faz por mim. Vamos resumir o que nós falamos aqui, para ficar bem fixa na nossa mente essa aplicação. Primeiro, o cristão tem que ter uma vida de oração. Se você não tem vida de oração, é conserta. Nós que temos famílias, servos do Senhor, nós temos que ter o meu momento pessoal, mas eu também tenho que ter um momento com a minha família. Ah, mas só tem lá em casa 2 crentes. Mas né, 2 crentes? Se tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Vai lá, junto os 2, vamos orar juntos. E no momento está isso também. Lembre do culto familiar que é necessário. Segundo, eu preciso aprender que tudo que eu peço, Deus vai me dar conforme a vontade dele. E eu preciso pedir coisas, em especial, coisas que vão atingir o reino, a eternidade. As preocupações da minha vida, eu posso apresentar a Deus? Sim ou não? Posso. Mas eu preciso saber que Deus vai me dar, não aquilo que eu peço necessariamente, mas Ele vai me dar o melhor. O melhor pode ser a resposta da minha oração, mas o melhor também pode ser outra coisa que Ele venha me dar, que seja o melhor resultado da minha vida e salvação. Segundo, assim como o Pai também nos abençoa como filhos, eu preciso estar disposto a ajudar o meu próximo também naquilo que ele necessita, naquilo que eu puder fazer por ele. Afinal, o Senhor também tem me abençoado. Afinal, isso é o resumo da lei e dos profetas. Que possamos entender isso, que possamos colocar em prática na nossa vida. Amém, meus irmãos? Fiquemos em pé nesse momento.